A deficiência visual é um problema que atinge mais de 6 milhões de pessoas no Brasil. Algumas delas são totalmente cegas e, mesmo assim, conseguem levar uma vida normal. São verdadeiras histórias de superação que servem de exemplo neste Dia Nacional do Deficiente Visual. Você vai conhecer internos de um Instituto para Cegos aqui de Araçatuba que possuem talentos especiais e mostram que é possível superar qualquer obstáculo quando se tem vontade. Eles não podem enxergar com os olhos, mas são capazes de ver apenas com o coração. É gostoso você chegar aqui e eles conhecerem a sua voz e sentir que eles estão bem, né? Então isso me deixa bem também. A história de Atlas mostra que o essencial é mesmo invisível aos olhos. Aos 9 anos, ele ficou cego depois de ser vítima de um acidente com arma de fogo. Mas a vontade de ter uma vida normal igual a de qualquer outra pessoa o fez persistir e chegar à faculdade. Atlas se formou em Direito, passou no exame da OAB e passa o tempo livre estudando na biblioteca. A gente sabe que o curso, né, de Direito ele exige bastante de um estudante, muita dedicação, muito estudo, enfim. E para mim não foi diferente também. É claro que eu contava com alguns empecilhos a mais. Você pode dizer, a gente pode pensar sobretudo em questão de material, né? Material preparado, digitalizado, as doutrinas, né? Os livros de legislação, de leis, os códigos, enfim. Eu tive muita dificuldade nesse sentido. Tiago nasceu prematuro e perdeu a visão enquanto estava na incubadora. Um problema na retina tirou dele a chance de enxergar o mundo de perto, mas não o impediu de buscar o que a vida podia oferecer a ele. Nunca encontrei barreira, né? O fato de eu não conseguir às vezes, eu sempre procurei buscar os motivos que eu não estava conseguindo, né? E o fato de eu, cada vez mais eu ir me superando, eu até me esquecia que eu era cego, esquecia que eu tinha dificuldade. Muitas vezes eu até me esqueço disso, né? Parte do que Atlas, Tiago e outros 8 deficientes visuais conhecem vem do trabalho desenvolvido pelo Instituto Santa Luzia, uma entidade mantida por voluntários que oferece assistência a pessoas com cegueira em Araçatuba. Oferecemos para os 10 internos a assistência médica, hospitalar e odontológica. Eles têm alimentação. Esta é a casa deles e aqui eles encontram motivos de sobra para superar cada obstáculo. José Carlos teve de aprender a lidar com a deficiência visual depois de sofrer um acidente de moto há 20 anos. No começo foi muito complicado, foi muito difícil, mas aos poucos ele conseguiu se adaptar bem ao novo tom que a vida dele ganhou. E a paixão pela música, como a gente percebe, fala mais alto até hoje. José Carlos, fiquei sabendo que você é o responsável por animar o pessoal aqui nas festinhas que tem na casa. É isso mesmo? A gente tenta fazer alguma coisa, né? Se puder, a gente faz. A paixão pela música é grande. A paixão é grande. Deus já deu esse dom, desde criança já tocava gaita. Pequenininho eu tocava gaita, depois eu toquei sax. Quando a gente chegava, depois aí falei pra minha mãe comprar um teclado, ela, mas é impossível, você é cego. Falei, não toco gaita, não vejo nota, não vejo nada, aí comprou, deu certo. Talento que se expressa pelas mãos e pela voz também. Esse outro José Carlos aqui é bom de locução. Antes de chegar ao Instituto para Cegos, ele trabalhou numa emissora de rádio, mas não foi como locutor. O sonho dele é um dia poder fazer justamente isso. A gente, de certa forma, pede um sentido e desenvolve outros, né? Como a voz, por exemplo. Muito bem, agora se eu pedisse para você fazer uma vinheta de improviso aí, você faria? Faria, tranquilo. Quem sabe faz ao vivo? Quem sabe faz ao vivo e sem pestanejar. Então agora eu quero ver se você é bom mesmo, vamos lá. Informação, prestação de serviço cada vez mais perto de você. SBT Interior, a notícia produzida com amor. O que os olhos não veem, neste caso, o coração sente e traduz por meio de palavras uma lição que nós deveríamos enxergar. A maioria das dificuldades que a gente enfrenta são impostas pela própria sociedade, pelas próprias pessoas, né? E colocam certos obstáculos no nosso caminho.
E já que estamos falando do Dia do Deficiente Visual, como será que estão os planos de acessibilidade nos municípios da nossa região? A repórter Michele Bacelar estará ao vivo com a gente, tem mais informações. Boa tarde para você, Michele. Boa tarde, Ligiane. Boa tarde para você que está assistindo ao SBT Interior. É um assunto que ainda preocupa bastante e é sobre isso que eu vou conversar com o Atlas Oliveira Silva, que é advogado e também tem deficiência visual desde os 9 anos de idade. Atlas, obrigado pela sua participação. Eu queria saber quais são as dificuldades que vocês enfrentam todos os dias. As dificuldades são inúmeras, né? A gente tem dificuldade no acesso às calçadas, que é evidente aí para todos aí que é uma situação bem precária. Para atravessar uma rua, já que a gente não conta com sinalização sonora, principalmente nas avenidas de mais movimentos. E a questão do transporte público também, que ainda não é acessível, né? Atlas, e existe uma lei de 2004 que pede para os municípios se regularizarem em relação à acessibilidade. Ainda é um desafio isso? O que fala esse decreto? Exatamente, esse decreto é o decreto 5.296 de 2004. Ele já está em vigor aí há 10 anos. Ele regulamenta a lei 10.098 e 10.048 de 2000. E esse decreto ele estabelece, né, as condições de autonomia e segurança que tanto as pessoas com deficiência como pessoas de mobilidade reduzida, como idosos, né, gestantes e obesos, entre outros aí, teriam para caminharem, né, ter uma cidade totalmente acessível. O que falta nesse decreto, realmente, já que essa lei já está aí há 10 anos, é vontade política, né? Sobretudo quem está à frente do executivo, os prefeitos aí da região. O que cabe a eles é efetivar esse decreto e buscar a implantação, né, da acessibilidade de acordo com o decreto. E nós estamos aqui no calçadão de Araçatuba, nós vamos atravessar a rua, né, Atlas? Mostrar um pouquinho da rotina de vocês. Aqui a gente tem um semáforo sonoro, você pode apertar pra gente, Atlas? Qual que é a primeira dificuldade que você enfrenta aqui? A dificuldade é a indicação. Eu não encontro uma indicação aqui que seria um sinal sonoro, né? E aqui eu tenho que passar a mão aqui, eu localizei o botão, vou apertar aqui. Sem falar do solo, que eu também não encontro nenhum piso tátil aqui que me direcione, né, para o sinal. Então vou apertar. Aguarde o sinal verde. Pediu pra gente aguardar, vamos aguardar. Estamos aqui aguardando. Espero que ela me fale. Tá vermelho, o sinal continua vermelho ali para os pedestres, né? E tá pedindo pra gente respeitar a sinalização. Agora, o sinal abriu, está verde, e nós não fomos informados de que o sinal está verde para poder atravessar. O que você faz nessa situação, Atlas? Como que você se vira, então, tendo que atravessar uma rua tão movimentada como essa? Nessa situação, primeira orientação, procurar ajuda. Caso, em último caso, você não obtenha ajuda, a alternativa é tentar atravessar sozinho. Não é recomendado, por conta do movimento que a gente está percebendo aqui nessa via, né? Sozinho você teria que ouvir os carros. Ouvir os carros. Então, no caso aqui, eu teria que pedir ajuda mesmo, porque é muito complicado. O risco de ser atropelado aqui, com certeza, seria grande. Então, eu vou atravessar com você agora. Eu tenho que fazer como? Ficar com o braço direito, né? Vamos lá. O sinal está vermelho agora, para os pedestres, né? A gente vai esperar abrir o sinal. Está vermelho para os pedestres. E agora, vai abrir. Vamos atravessar a Átila. O Átila conta também com a ajuda da bengala dele para poder atravessar a rua com mais segurança, né, Átila? Exatamente. A bengala ela vai antecipar, né? Por exemplo, a chegada. Nós já atravessamos, agora vamos virar para cá, Átila, ó. Virar aqui. Bom, vocês viram qual que é um pouco da dificuldade de quem tem deficiência visual. Para você que mora aqui em Araçatuba, Atlas, qual seria a cidade ideal para um deficiente visual viver hoje? Bom, além de tudo que a gente já falou a respeito do decreto, né? Da implantação e efetivação desse decreto a fim de promover a acessibilidade, sem dúvida nenhuma é a educação da própria sociedade. A população, ela se inteirando disso, até porque é uma responsabilidade social, né? No tocante a respeitar o direito do próximo e, consequentemente, também fiscalizar esse direito. É um carro sobre a calçada, que é responsabilidade de todos, entulho sobre as calçadas, então isso aí tudo está ligado à questão da educação, né?
Ok, Atlas, muito obrigado pela sua participação. A gente espera que isso mude em todo o país, não apenas em Araçatuba e na nossa região. E você aí de casa, que você tenha mais consciência, preste atenção no seu próximo. Se tiver alguém com deficiência visual, é só dar o braço direito e ajudar a atravessar, né, Atlas? Uma boa tarde para vocês.